eu comecei olhando muito a execução, né? Eu já entrei na engenharia, então a gente já era muito pé no barro, né? Então o foco era bem direcionado para isso. E com o tempo, o processo, e eu fui me aproximando de outras áreas para tentar trazer esse processo mais para frente, né? Antecipar cada vez mais, né? Começando algumas iniciativas, obviamente, na companhia como um todo, né? Nas outras áreas de desenvolvimento do projeto, né? No caso eram os nossos clientes, né? Que era o abastecimento, o EP na época. É, então, mas particularmente eu comecei a transitar tentando aproximar essas análises e trazer já informação para execução ou até remediar alguma coisa antes da execução, né? E realmente, quando você chega num momento que você tem muita flexibilidade, né, que seria essas fases iniciais, 1 e 2, né, a 2 principalmente você está, olha, eu posso fazer pelo caminho A, pelo caminho B ou pelo caminho C, ou eu tenho 7 locações possíveis para o projeto, né? Assim, infelizmente, você não tem muita escapatória, né? Você vai ter que, você pode fazer trabalhar, obviamente, com a melhor informação existente no momento, né? E, de alguma forma, você tem que ter uma noção do custo-benefício de cada alternativa, né? Você tem que ter um mínimo para saber qual é a diferença entre A, B ou C, né? Porque senão ficaria na linha do tanto faz, né? Então, de alguma forma, você tem que começar a entender, olha, quanto custa, quanto tempo leva, prós e contras para cada uma dessas atividades. Isso acaba apontando muito para aquela linha da SWOT análise, né? Você analisar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Que, na prática, você tem uma parte factual, né? As forças e fraquezas, que é inerente àquela alternativa, então, isso é o ideal que você já tenha em mãos, né, que você consiga mapear da melhor forma possível. E a parte de baixo da matriz SWOT, que é exatamente a análise de risco, né? O que eu ganho com aquela, o que eu posso ganhar com aquela alternativa, o que eu posso perder por optar por aquela alternativa. E aí tem a parte interessante que a gente acaba trabalhando, né, principalmente nessas fases iniciais, com muitas premissas, né? E premissas são coisas que você, para fins de planejamento, toma como verdadeiras, ou que você espera que sejam verdadeiras para construir a partir daí o teu planejamento. E 99,9% dos riscos são premissas que não se confirmam. Então, assim, o fato de você definir, né, o que você espera de cada alternativa já te ajuda a identificar e testar essas premissas, né? E você avaliar qual é o grau de certeza que eu tenho para aquela premissa, qual é o grau de precisão, né? Eu tenho todas as informações, eu preciso buscar mais informações. Então, o que acontece? Passa a ser uma decisão não apenas objetiva de olhar o valor A, valor B, o valor C, mas a forma como o resultado futuro pode dispersar em torno desse valor, né? Então, você quais são os riscos que cada alternativa me sujeita, né? Então, de novo, eu tenho que olhar cada alternativa, primeiro de forma isolada, pensar quem são as partes interessadas, quais são os riscos, quais são os principais riscos, fazendo uma análise qualitativa. Se eu já tiver informação, tentar fazer uma análise probabilística, né, simulando um cronograma, simulando um orçamento, e aí eu vou ter, ao invés de ter o ponto A, ponto B, ponto C, eu começo a enxergar o ganho de escolher a opção A vai de tanto a tanto, né? E a opção B ela vai de tanto a tanto. E entra um pouco o que você comentou, que às vezes um papel forte do analista de riscos é tentar identificar e eliminar vieses. Então, muitas vezes, assim, algumas verdades absolutas, infelizmente, precisam ser derrubadas e questionadas,
exatamente, mas assim, o nosso papel acaba sendo na provocação, né? E aí a vantagem da análise de risco é essa também, você pode perguntar, não custa nada, né? Tá, sempre acontece, nunca aconteceu diferente, e tentar explorar isso para tentar trazer essa incerteza para dentro do modelo, né? Então, às vezes, o foco dessa análise de alternativa acaba sendo muito o seguinte: tá, matematicamente a alternativa A é mais interessante, mas o que, que pode acontecer com a alternativa A que torne B melhor que A? Né? O que, que pode acontecer com C que torne ela melhor que A? Exatamente, você tem uma zona cinzenta ali, superposição de resultados. Né? Quando você simula, você vai ter uma possibilidade de, olha, se tudo der certo na alternativa A e a alternativa B der tudo errado, pode ser que a decisão tenha sido equivocada. Né? Então é muito melhor, né? Continua aquela história, continua se eu fizer esse teste no papel ou no modelo de computador, é muito mais fácil eu reavaliar, né? Rever minha situação e seguir por uma alternativa mais segura, que aí também vai muito do apetite a risco do patrocinador, né? E às vezes você está querendo, olha, eu quero realmente fazer uma coisa totalmente inovadora, um ponto fora da curva. Eu sei que essa alternativa me expõe muito em relação a custo, a prazo, a aceitação de mercado, o que for. Né? Mas para o objetivo, e aí é o ponto do objetivo, para o objetivo faz sentido. Né? A proposta era essa, é fazer algo inovador. Então, não tem resposta certa, né? Cada caso, por isso a questão de você pensar bem na pergunta que você quer responder, no objetivo que você tem, você pode escolher a melhor alternativa para um e para o outro pode não ser a melhor, né? Então, assim, tentar, obviamente, o risco ajuda a você ter uma percepção um pouco melhor, né, do que realmente significa aquela alternativa. E aí ajuda muito nessa escolha, né? Assim, eu tenho visto bastante questionamentos que acabam. Não digo que o risco resolve tudo, mas assim, ele com certeza dá mais conforto para o decisor, né, na hora de escolher o caminho A ou o caminho B. Né, você dá mais munição para ele.